Salve fiel, salve galera do Timão, rapaziada, hoje tem Coringão, hein? Grêmio e Corinthians e vamos ver aqui tudo que vai acontecer nesse jogo, todas as notícias, escalação, tudo. Chega representando com like fiel e vamos falar do Coringão que tem muita novidade, vamos lá fiel. Né? Claro, a gente tá nessa virada de chave aí pro Mundial, mas nessa quinta-feira, então, são 6 partidas, se eu não me engano. São 6 partidas, são 4 envolvidos no Mundial, então, né, 4 jogos adiados. Ouvimos, então, o pessoal de Minas, agora os outros jogos, né? Vamos começar pela Lili, Mari? Vamos lá, então, girando a nossa equipe de reportagem. Lili, nessa friaca que tá aqui em São Paulo, o Corinthians já tá pronto pra jogar contra o Grêmio? Tá frio demais. Bom dia para vocês, amigos do Sport Center, fãs de esportes. Pois é, Corinthians pronto para enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. Corinthians com 6 desfalques. 3 deles no departamento médico, Yuri Alberto, Gustavo Henrique e o Ranieri. No caso do Gustavo Henrique, ele já está em transição para o campo, treinou com a equipe, ele tem condições de jogar, mas o Dorival Júnior acabou optando por levar o Félix Torres direto da seleção equatoriana para essa partida, então o Gustavo Henrique não joga, né? Nem sequer foi relacionado para esse jogo. Agora, 3 outros atletas que ficaram com as suas seleções, Memphis Depay, Carrillo e o Martinez. Então, por opção também da comissão técnica, eles já vão emendar aí as férias, tá? Os jogadores, todos os atletas terão 15 dias, eles terão então no total 19 dias de férias, então nem se reapresentaram aqui para o Corinthians, nem cogitaram seguir direto para Porto Alegre para esse jogo também. Jogo importante, o Corinthians tem que vencer, o Corinthians que está há 3 partidas sem vencer, empatou com o Galo, perdeu para o Huracan e empatou com o Vitória na Neoquímica Arena. Se o Corinthians quiser, nessa pausa para o Mundial, não ficar na parte de baixo da tabela, tem que vencer esse jogo. O Corinthians que terá o Garro como titular, agora fica a dúvida lá na frente no ataque como será montado, né? Thales Magno com Héctor Hernandes, o Romero com o Thales Magno, a gente fica na dúvida aí para saber como o Dorival Júnior vai montar essa equipe, mas é claro que há uma preocupação sobre esse tempo aí de férias, né, esse tempo de recuperação de alguns atletas para o retorno, principalmente falando sobre o Memphis Depay. Depois da vitória sobre a seleção de Malta, ele deu uma entrevista falando que antes dele voltar para o Brasil, a condição física dele estava muito ruim, né? Ele fazia preparação física na Inglaterra, mas tinha muitas lesões. Ele teve 9 lesões em 2 anos. Depois que ele veio para o Brasil, conseguiu se recuperar fisicamente, inclusive voltar a treinar com a seleção, né? Isso tudo os 9 meses que ele ficou sob o comando do técnico Ramon Dias e agora sob o comando de Dorival Júnior. Mas é isso, foco total para a partida dessa noite e como o Corinthians vai encarar o Grêmio aí. Os dois estão numa situação parecida na tabela, os mesmos 15 pontos, o Corinthians é o 11º colocado, amigos. Boa, Lili, obrigado, viu? Então é um confronto ali, né, quase que direto, né? O Grêmio mais embaixo, mas é um jogo importante aí para as duas equipes. A nossa transição aqui no estúdio do Sport Center, saindo do confronto entre Grêmio e Corinthians, para a gente seguir girando a nossa equipe de reportagem agora para São Paulo e Vasco da Gama, começando pelo tricolor paulista. Vinícius Nicoletti também, um homem da praia, do futevôlei, sofrendo de casaco puffer. Tudo bem, Nicoletti? Olha, Mário, Bruno, abraço pra vocês, abraço pros companheiros fãs de esportes. Tá difícil jogar futevôlei nesse frio, viu? Ontem foi um sacrifício. 15 graus agora, mas imagina no Morumbis, 9h30 da noite, quando São Paulo enfrenta o Vasco. Vai estar frio, o torcedor tem que estar preparado, São Paulo tem que driblar a temperatura e esquentar a campanha no Campeonato Brasileiro. Porque o time entra a data FIFA, sai data FIFA, continua com a grande lista de desfalques, são 8 desfalques, segue sem os principais jogadores, o Lucas Moura, o Oscar, Caleri, Ferreirinha, todos machucados e fora desse jogo contra o Vasco. Passou a data FIFA e ninguém conseguiu se recuperar. Tem novidades, a volta dos jogadores que estavam disputando os jogos das eliminatórias. Professores Mano Menezes e Dorival Júnior, porque hoje tem Grêmio e Corinthians lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Vamos ouvir, acompanhar o que disseram personagens do jogo para a gente falar um pouquinho mais desse Grêmio e Corinthians. Vamos lá. A gente conseguiu recuperar todo mundo e fazer bons treinamentos também. O Hugo está de volta, outros jogadores não terão esse tempo, como por exemplo o Memphis Depay. Quer colocar já as prováveis escalações, amigo? Vamos lá, primeiro começando com o Grêmio, o tricolor imortal de tanta gente, do amigo Morel Imortal. Um abraço para o Morel.
grande gremista, grande tricolor. A gente está vendo imagens aí do treino, o Marlon falando. Se tá esse frio aqui em São Paulo, eu imagino lá em Porto Alegre, o gelo que deve estar. Olha aí, vai ser nessa temperatura, o jogo deve ser quente. Alguns atletas, outros que vinham na data FIFA também podem estar disponíveis, é o caso do Vila Sante, como a gente viu na escalação, do Cristiano Oliveira, até mesmo o Bright White, que vem de lesão, né, teve um incômodo recente, pode ser titular, então o Grêmio podendo contar com o seu time quase que ideal para a partida, diferentemente do Corinthians, que está sem Memphis, está sem Carrillo, está sem Martínez e, obviamente, sem Yuri Alberto, que também já está lesionado. É um confronto de dois times no meio da tabela que o empate não interessa para nenhum dos dois. O empate meio que consideraria que o Corinthians e Grêmio podem continuar ali naquele limbo da tabela que ninguém quer estar, né? Entre 10º, 13º. Mas eu não consigo enxergar um Corinthians analisando essa escalação, ainda mais olhando o setor ofensivo ali com Hector e Thales Magno, um Corinthians muito agressivo. Eu penso que o Corinthians vai ter muitas dificuldades para criar contra o Grêmio, ainda mais jogando fora de casa. Deposito a confiança no Garro como titular. Como você citou, o Garro titular é uma arma que o Dorival Júnior pode contar hoje. Ah, esqueci também, Félix Torres fora também, data FIFA, por isso que o Kaká e André Ramalho fazem a dupla. Então, o Corinthians muito desfalcado, ao contrário do Grêmio, que poderia ter desfalques, mas conseguiu recuperar os jogadores para esse confronto. É um jogo apertado, um jogo que eu imagino que possa ter poucas oportunidades de gol, um jogo truncado. O Dorival vem trabalhando muito o setor defensivo para que a zaga do Corinthians continue sendo menos vazada do que era no começo do campeonato, mas o Corinthians também não vence a 3 partidas. Já o Grêmio deu uma recuperada, estava muito mal no Brasileirão, conseguiu 2 vitórias e tenta embalar a terceira para subir ainda mais na tabela. Prevejo um jogo sem tantos gols, mas pode ter emoção. Pode ser um jogo truncado com emoção. Vamos ver, né? Ô, Johnny, eu tô olhando aqui a tabela, o Corinthians está em 11º e o Grêmio 12º, os dois com a mesma campanha praticamente. 15 pontos, se eu não me engano, os dois, né? 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Os dois, uma campanha idêntica. Aí o Corinthians está na frente por causa do saldo de gols. E você falou assim, os dois ali naquela parte central da tabela, aquele limbo que ninguém quer estar. Mais ou menos, tem uns clubes que estão lá embaixo gostariam de estar aí. E os clubes que estão lá embaixo na tabela gostariam de estar em 11º e 12º. Mas você tem razão. Vamos falar de Santos e Fortaleza, não, tô brincando. Mas você tem razão, Johnny. Eu entendo. O Corinthians e o Grêmio não queriam estar mais pra cima. Fala, Bira. Queriam estar mais pra cima, mas no final das contas eles estão chegando no momento do campeonato, até o Grêmio pelo que estava vivendo até agora há pouco, né, que o Grêmio veio numa sequência de vitórias com o Mano Menezes, o Grêmio estava mais lá perto do rebaixamento. No início foi bem ruim, né? E o Corinthians com uma sensação esquisita, muitos desfalques, aí tá se falando de alguns jogadores deixarem o clube no meio do ano agora, então o Grêmio acho que vai querer aproveitar o bom momento, o embalo, e o fato de estar jogando em casa para tentar mais uma vitória. Agora, eu acho que pro torcedor do Corinthians, para os jogadores do Corinthians, se desse para fechar o empate, fechava. O Hugo Souza falou, a gente precisa ganhar mesmo fora. É óbvio que tem que entrar querendo ganhar, mas é difícil. O Corinthians não ganhou nenhum jogo fora de casa. Aliás, a última vitória do Corinthians em Brasileirão fora de casa foi contra o Grêmio, na última rodada do ano passado. Gol de bicicleta do Memphis. Mas eu acho que o Corinthians assinava o empate. Porque o Corinthians, com tanto desfalque assim, o Corinthians jogando fora de casa contra um Grêmio que não é um timaço, mas vem embalado, pro Corinthians não é o fim do mundo ali, meio que morre ali o campeonato, deixa o campeonato morrer ali pro Mundial de Clubes, com o Corinthians lá no meio da tabela, estaria ok. O Grêmio vai querer aproveitar a oportunidade. Agora, esse é aquele jogo que a gente vê. O Grêmio é um clube que talvez não quisesse que o campeonato parasse. Sim. Porque o Grêmio está num momento bom. Concordo. Pro Grêmio talvez fosse bom o campeonato continuar. E pro Corinthians não, né? Pro Corinthians é bom parar tudo. Eu fico curioso em relação ao Corinthians, o Garro de volta como titular, porque o Dorival vinha montando o Corinthians num 4-4-2, que realmente melhorou a defesa. O Corinthians toma menos gol bobo, menos gol de bola aérea, porque melhorou a proteção nas laterais, só que o Corinthians parou de armar jogo. O Corinthians não consegue mais criar nada ofensivamente. O ataque do Corinthians morreu. Com o Garro, o Corinthians volta a ter uma possibilidade de armar o jogo. Agora eu fico curioso como é que o Corinthians vai se proteger sem a bola. O Garro não recompõe tão bem. Se de repente houve aí nos treinamentos ali, houve um trabalho ali para ele recompor melhor e o Corinthians conseguir se proteger melhor. Eu acho que o Thales fecharia pela esquerda. Ou o Thales fechar, só que daí tem que ver se o Thales vai ter esse fôlego todo. De qualquer maneira, o Corinthians, em princípio, volta a usar a mesma formação que usava com o Ramon Dias, que é um 4-3-1-2. Sim.
né, que o Corinthians deixou de usar justamente para parar de tomar gol bobo. Esses dois seriam Yuri e Memphis, caso estivessem disponíveis, né? Hoje, Thales Magno e Hector Hernandes. Thales, inclusive, que tá devendo bastante. Ele começou bem o ano, o Paulista ele fez bons jogos no início e hoje até a torcida tá pegando muito no pé de uma boa atuação do Thales, que realmente caiu muito o nível ao longo aí de 2025. É uma excelente oportunidade, querendo ou não, né, Eugênio? Ter essa oportunidade como titular com os desfalques, o Thales precisa aproveitar, cara. Sim, eu acho que sim. Embora, vamos voltar no tema que o Bira falou, assim, adianta ele jogar uma barbaridade hoje, vai ficar um mês parado, aí quando voltar ninguém vai lembrar, jogou bem uma partida e tal. É muito difícil, né? Esses jogos de hoje são jogos que ficam assim meio perdidos num limbo. Mas sim, para ele é importante jogar bem, quem sabe fazer a diferença, como ele fez em alguns jogos do Campeonato Paulista, sendo decisivo. Teve um momento ali que ele era o cara. Pediam ele titular, né? Isso, mas aí foi para reserva, não conseguiu mais voltar no mesmo nível e tal. Mas pode ser sim, pode ser que ele seja esse cara para fechar o lado esquerdo. E aí no momento defensivo, você deixa o Garro junto com o Hector Hernandes, né, num 4-4-2, um pouco mais à frente, e o Thales fecha a esquerda, na minha cabeça, tá? Para fazer as duas linhas de 4. É um jogo que, embora o Bira tenha razão em dizer que o Grêmio vem numa sequência de vitórias, mas é uma sequência, como diriam os colegas sul-americanos, aburrida. Assim, sabe, ganhou, mas aquela vitória que a torcida não vai. Mas sabe o que lembra? Parece aquela sequência do Fluminense, quando o Mano chegou lá também e deu uma ajeitada. Porque o Grêmio também ajeitou a defesa e por causa disso começou a ganhar jogo. Mas não é que joga um grande futebol. Com a chegada do Renato mesmo no Flu, que começou a ter bons resultados, mas também não... agora recuperou, nos últimos jogos o Fluminense melhorou. Mas, sabe, é um Grêmio que, assim, ganhou do Atlético Grau na Sul-Americana. Mas, poxa, tinha que ganhar do Atlético Grau na Sul-Americana, jogando em casa. Em outros jogos, assim, contra o Godoy Cruz, que se esperava uma vitória, não veio a vitória. Então, e quando ganha no Brasileiro também é sofrido, é difícil e tal. Mas tem vencido. Eu acho que está muito longe de ser um time confiável, que você acha que o Grêmio vai chegar e vai jogar bem. E a média de público mostra isso, né? A torcida não tem comprado o barulho do Grêmio nesse campeonato, nessa temporada, né? É algo realmente diferente do normal. E do outro lado, o Corinthians que sem Memphis e Yuri tem um ataque muito enfraquecido. Perde muita força ofensiva. Demais. Né? Muito, muito, muito mesmo. Porque esses caras... E aí a questão, né? Como já foi colocado aqui, acho que foi o Bira trabalho professor falou, né? Dorival, hein? Sobre jogadores que talvez não voltem, né? Se bem que essa lesão do Yuri pode jogar contra uma possível negociação dele. Sim. Mas ele era um jogador para sair. O Corinthians vai ficar sem o Alex Santana, por exemplo. Foi para o Grêmio. Vai pro Grêmio. Exato. Ele vai pro Grêmio. Seria uma opção para um jogo como hoje, assim, até se a questão for montar um meio de campo mais físico, vai ficar sem o Alex Santana. Seria uma opção ideal mesmo. Pro Grêmio. Quer dizer, o Corinthians já está um pouco nesse clima também, né? Eu imagino, sobretudo os jogadores reservas, né? O banco do Corinthians, onde os jogadores são mais alvo desse tipo de situação, que deve estar uma situação meio esquisita também. Tem, com certeza. Olha, Grêmio e Corinthians é 8 da noite na Arena do Grêmio. Outro grande jogo, um jogo legal, né, de hoje, dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, é São Paulo e Vasco no estádio do Morumbi. Vamos ouvir alguns personagens pra gente... Fiel, agora é com você. Usa aí o espaço de comentário para dar o seu palpite para hoje. O jogo é difícil, mano. O jogo é lá em Grêmio. Corinthians totalmente desfalcado. O ataque do Corinthians, porra, Thales Magno, pelo amor de Deus. Para que o Corinthians foi renovar com o Thales Magno? Tomara que hoje ele surpreenda e cale minha boca. Porque o Thales Magno não dá para vestir a camisa do Corinthians. Eu prefiro 1000 vezes o Hector Hernandes. 1000 vezes. Fiel, dá o seu palpite. Jogo difícil, mas eu acho que o Corinthians vence 1-0. Gol. Romero vai jogar? Nem sei se o Romero vai jogar. Mas se não for gol do Romero, o Romero já fez gol lá, hein? Livrou o Corinthians de uma Série B em 2023, não foi? 2023, o Romero salvou o Corinthians lá em Grêmio. Se ele jogar hoje, gol dele. Se não, Hector Hernandes. Representa, Fiel. Tamo juntos e vai, Corinthians.